Olá, meus irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei afastada um tempinho do canal. Acabei me afastando um pouco para preservar meu coração, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo apoio, pelas orações. Eu tenho orado muito por essa família de Cristo que eu amo muito. E realmente nós temos aqui uma comunhão que me inspira, me motiva. Então, tirei um tempinho, me afastei um pouquinho para não perder o meu azeite. Muita coisa aconteceu na internet nesses últimos dias, eu não queria perder meu azeite de jeito nenhum. Fiquei uns dias um pouquinho distante, não estava vendo vídeos, não estava vendo YouTube. Fui ficar mais no secreto com a minha família. E nesse tempo, meus irmãos, aconteceram muito mais coisas do que já estão acontecendo. O relógio profético está muito acelerado. E o nosso Pai já nos disse que quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. E tudo isso está acontecendo agora diante de nós. O arrebatamento está às portas, meus irmãos, e eu oro para que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Eu acordei às 4h17 da manhã. E eu tive um sonho, e na noite anterior eu tinha dito ao Senhor: se eu tiver um sonho, eu prometo que eu vou me levantar. Às vezes eu não quero acordar, mas eu disse, eu vou levantar e eu vou me lembrar do sonho e eu vou escrever. E se tiver um significado espiritual, eu vou gravar para que fique registrado. Então eu acordei, me sentei rapidamente na cama, acendi a luz e comecei a anotar o sonho. O sonho foi assim. Era eu correndo uma corrida. Eu não sou corredora, mas no sonho eu estava correndo. Eu estava me aproximando da linha de chegada e atravessei a linha de chegada. Depois disso, eu cheguei a um poste e eu estava do lado de fora. E era lindo, como está agora. O céu era azul, nuvens brancas, e eu cheguei a este poste, que parecia um poste de telefone. E preso nele havia um calendário. Mas, ao invés de ser um calendário tradicional com números e dias, era apenas uma página, como um número de corredor preso nas costas. Um grande quadrado com números em negrito, e o número era 77. E eu me aproximei do calendário, arranquei o 77 e joguei no chão. Era como se isso indicasse, ok, aquele mês acabou. Esse tempo terminou, foi concluído, 77. E eu acordei. Então eu escrevi o sonho e pedi ao Senhor revelação sobre o que significava. Eu sei que o número 7 na Bíblia é um número da conclusão e da perfeição. E é claro, nós como cristãos sabemos que Paulo disse que estamos correndo uma corrida e precisamos terminá-la bem. Então havia um significado nisso e eu estava completando a corrida, terminando a corrida. E o número 7, como eu disse, significa conclusão. Mais tarde, quando eu acordei de manhã, eu pesquisei sobre o número 77 e descobri que tem um significado muito especial. E, de fato, Jacó, também chamado de Israel, um dos patriarcas, depois de enganar o seu pai Isaque, de trair o seu irmão Esaú e tomar o seu direito de primogenitura, ele fugiu de casa com medo de Esaú e foi para a casa do seu tio Labão. Foi lá que ele conheceu as suas duas esposas, e ali começou um tempo da angústia de Jacó, porque ele foi enganado por Labão. Jacó queria Raquel, mas foi forçado a se casar com Lia. Esse foi o início do tempo da angústia de Jacó. Então ali começou a angústia de Jacó. E isso foi muito significativo para mim. Eu pensei, uau, o Senhor está derramando revelação. Depois eu tentei voltar a dormir, mas não consegui. Então o Senhor me acordou novamente e disse, Suzy, que horas eu te acordei? E eu respondi, 4h17, e ele me disse, olhe isso. E eu não sabia de cor qual versículo era esse. E ele me levou até
o lugar do versículo. E eu já tinha ouvido o versículo antes, mas eu não fazia ideia de onde ele estava. E ele me levou a 1 Tessalonicenses 4,17. Alguns de vocês provavelmente conhecem, é assim que está escrito. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Me diga se isso não é Deus. Então eu oro para que você busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Bata a porta e ela será aberta. Peça e você receberá. Ponha à prova os espíritos, jejuem, leiam a sua Bíblia, orem. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça Ele e Ele endireitará suas veredas. Sejam abençoados. Meus irmãos amados, seria este um aviso do Senhor de que a corrida está terminando e que o tempo se cumpriu? E exatamente nessa semana em Israel vimos mais de 200 mil judeus diante do Muro das Lamentações no Yom Kippur. Isso não é normal, é um sinal profético. Enquanto a igreja se prepara para ser arrebatada, Israel se prostra clamando por misericórdia. O relógio profético está correndo. O arrebatamento da igreja e a salvação de Israel estão conectados. E se o sonho já aponta para o fim da corrida, se Israel no Yom Kippur se colocou diante do Senhor e quebrantamento em uma multidão nunca vista na história moderna, agora o que vemos é o cumprimento direto das palavras de Paulo. Quando disser em paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, e como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Então este é um grande dia, é um dia lindo, potencialmente um dos maiores dias da civilização. Coisas que vêm acontecendo há centenas e milhares de anos, nós vamos, pelo menos estamos no mínimo muito próximos. Pessoal, tem muita coisa acontecendo e eu posso compartilhar com vocês o que eu tenho. Estamos esperando pela terceira perna, no momento temos apenas duas. A terceira parte é quando todos os países assinarem esse novo acordo de paz que Trump propôs. Um acordo de 20 ou 21 pontos, ao qual Netanyahu já deu o aval. Todos precisam assinar. Em outras palavras, eles já terão que cumprir o que disseram que fariam. Agora, eu não sei se todos já assinaram, eu não encontrei nenhuma informação oficial sobre isso até agora. Só sei que faz parte do processo. O outro ponto é que o Hamas precisa decidir aceitar ou rejeitar. Ou o que provavelmente vão tentar é empurrar isso o máximo de tempo possível. Algo como: se a gente parar a luta agora, podemos conversar sobre o assunto mais tarde. Mas Trump já deixou claro como será em qualquer uma dessas situações. E ele disse que se o Hamas aceitar, o acordo de paz será colocado em prática exatamente como está escrito no papel, assinado e validado. Se o Hamas não aceitar e disser não, Trump afirmou: eu vou autorizar Israel a terminar o que começou. E Netanyahu reforçou: podemos fazer do jeito fácil ou do jeito difícil. O jeito fácil é o Hamas concordar. O difícil é Israel voltar à guerra, mas desta vez com o apoio e a bênção de Donald Trump. Ou seja, uma guerra muito mais forte e ninguém poderá tentar parar Israel. Israel vai eliminar o Hamas de um jeito ou de outro. A terceira opção é se o Hamas disser: queremos ganhar tempo, vamos prolongar isso. Trump já disse que não vai aceitar. Ele só dará alguns dias para que decidam. E lembrem-se do que Donald Trump fez com o Irã. Ele deu 60 dias e no final desse prazo atacou. O B-52 foi enviado e destruiu grande parte das instalações de enriquecimento de urânio.
Então, o que temos aqui é algo realmente muito importante. E eu digo isso porque Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e declarou: se vocês tivessem dado ouvidos aos profetas, teriam reconhecido que eu sou o Messias. Mas eles não ouviram. E aqui nesse canal, o que eu procuro fazer é justamente isso: permanecer firme nas Escrituras. Eu ouço os profetas, eu ouço Asaf, eu ouço Paulo, eu ouço Zacarias. E há muitas outras passagens ao longo da Bíblia, e se prestarmos atenção, Paulo nos trouxe uma compreensão clara. Ele disse que quando disserem paz, e acredito que todos concordam que isso já está acontecendo agora, ainda falta outra parte quando disserem paz e segurança. Estamos aguardando esse momento. E se o Hamas aceitar esse acordo, vocês não acham que isso poderia se cumprir a parte da segurança mencionada na profecia de Paulo? Porque o que vem depois é a destruição repentina. E o que acontece imediatamente antes da destruição repentina? O arrebatamento. É disso que Paulo estava falando. E o que seria essa destruição repentina? Estamos ouvindo os profetas? Estamos interpretando isso da forma correta? Eu acho que essa é uma grande questão, mas, de novo, não podemos afirmar muita coisa até ouvirmos a resposta do Hamas. Espero que não demore, mas pode levar algumas semanas até que todos fechem os detalhes finais desse acordo. Eu realmente não sei, pode acontecer hoje, pode acontecer enquanto eu gravo esse vídeo, eu não sei ao certo, mas pode ser. E essa será a resposta do Hamas a esse acordo de 20 pontos para a paz. Pessoal, acredito que é muito importante prestarmos atenção. E penso que nós temos que permanecer fiéis às Escrituras. Estamos ouvindo os profetas. E sim, eu acredito que isso é algo enorme e muito importante dentro da profecia bíblica. Um momento histórico de proporções bíblicas que eu realmente creio que seja. Então vamos esperar e observar, porque todos esses passos nos deixam cada vez mais perto. E após o anúncio do presidente americano sobre seu plano para encerrar a guerra na faixa de Gaza e estabelecer a paz na região, foi emitida a declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Catar, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Paquistão, Turquia, Arábia Saudita e Egito, saudando os esforços do presidente americano para acabar com a guerra em Gaza. Isso se chama paz no Oriente Médio. Então hoje é um dia histórico para a paz e o primeiro-ministro Netanyahu e eu acabamos de concluir uma reunião importante sobre muitos temas vitais, incluindo o Irã, comércio, a expansão dos acordos de Abraão e, mais importante ainda, discutimos como acabar com a guerra em Gaza, mas isso é apenas parte de um quadro maior, que é a paz no Oriente Médio e vamos chamar de paz eterna no Oriente Médio. Lá, o porta-voz da presidência palestina, Nabil Abu Rudeina. Senhor Nabil, seja bem-vindo como nosso convidado no programa das 9. Vamos começar aprofundando com você a posição da autoridade palestina, que acolheu positivamente este plano. Talvez não seja um plano ideal para a faixa de Gaza, mas a presidência afirmou que é o único caminho para pôr fim ao sofrimento dos palestinos no território. Sim, sem dúvida, a posição palestina foi totalmente clara, em coordenação com os irmãos árabes que lideraram esse processo, especialmente a Arábia Saudita, o Egito e a Jordânia. Onde houve coordenação em todos os passos políticos, seja no confronto que ocorreu em Nova York, que resultou em dezenas de reconhecimentos do Estado palestino, e também nas demais comunicações que resultaram no reconhecimento de vários países de peso, como o Reino Unido, a França e outros, e a transformação que ocorreu este ano como resultado dessa posição palestina e árabe. Para nós, a saudação foi ao esforço americano e árabe, que levou a esses resultados e ao que foi imposto a Netanyahu quanto à necessidade de parar a guerra, impedir o deslocamento forçado e permitir a entrada de ajuda humanitária. É isso que nos importa agora. O presidente Abu Mazen e o Movimento de Libertação Palestino, desde o primeiro dia, exigiam o fim da guerra, porque a continuação da guerra significa a destruição de Gaza e mártires não apenas em centenas, mas em milhares. E foi isso que aconteceu.
Queremos preservar Gaza, o povo de Gaza e nossos cidadãos em Gaza, e a luta deve continuar nesse caminho. Por isso, houve uma recepção positiva, tanto palestina quanto árabe. Com o esforço árabe e o resultado que o presidente Trump apresentou ao mundo árabe e ao mundo, tudo isso foi resultado da coordenação constante e contínua com todos os países árabes, incluindo a Arábia Saudita, o Egito, a Jordânia e os demais irmãos árabes. Na sua opinião, as pressões que estão sendo impostas hoje ao movimento Hamas vão levá-lo a aceitar este plano? Hoje há pressões árabes, há até pressões de Trump, que deu a ela 3 ou 4 dias para, ou seja, entregar as armas e libertar os reféns, ou seja, entregar todos os trunfos que ainda restam em suas mãos. Quer dizer, essa é sempre a nossa mensagem ao Hamas. Eles devem fazer o que precisa ser feito. Não colocar nenhum obstáculo para o fim da guerra. O principal objetivo é parar a guerra, porque parar a guerra significa evitar o deslocamento forçado. E parar a guerra significa evitar que centenas e milhares morram diariamente. Esse é o objetivo mais nobre. Depois disso, cada situação será tratada em seu tempo. O Hamas deve assumir suas responsabilidades nesta fase e responder a esses esforços árabes que deram frutos junto com a administração americana. E, para ser honesto, é a primeira vez que os árabes se mobilizam de forma séria e conseguimos em Nova York obter reconhecimentos que não estavam previstos. Todas essas conquistas agora têm prioridade. A prioridade agora é apenas parar a guerra e salvar as pessoas da fome e da morte diária, que acontecem inutilmente. Portanto, desde o início, pedimos ao movimento Hamas, assim como aos irmãos e amigos, especialmente o Estado-irmão do Catar e a Turquia, que pressionassem o Hamas a aceitar o que deve ser aceito para pôr fim à guerra. Então isso é muito mais do que qualquer um esperava, mas o nível de apoio que eu tive das nações no Oriente Médio e ao redor de Israel e dos vizinhos de Israel tem sido incrível, incrível, cada um deles. Trump se autoproclamou governador de Gaza e quais são as chances de sucesso do seu plano? Pessoal, notícia gigantesca aqui, gigantesca. É um alerta profético. Todos nós sabemos na Bíblia, no livro de Apocalipse, que haverá uma marca da besta. Você não poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca. Você terá que receber essa marca e não será enganado para recebê-la. Mas para aceitá-la, você terá que negar Jesus Cristo. E eles vão fazer parecer que está tudo bem. Mas nessa guerra que está acontecendo no Oriente Médio, entre Israel e Irã, todos os seus representantes, todos esses conflitos que temos visto, a pergunta é, para onde estamos indo com isso? Qual o final do jogo para Gaza? Nesse momento, Gaza está sendo basicamente reiniciada. Vai ser um recomeço. Vamos começar do zero. As pessoas que vivem lá não têm como funcionar. Então surgiu um plano. Esse plano foi chamado de Escudo de Abraão. E o que parece é que eles querem incorporar o Escudo de Abraão dentro dos Acordos de Abraão para trazer paz e segurança para a região. O que está literalmente nas páginas da Bíblia. Paz e segurança. Mas o que também está sendo proposto é que isso poderia se tornar um plano de 7 anos sendo implementado. Alguns pontos importantes. Primeiro, o Estado de Israel seria declarado vitorioso em Gaza com a derrota do Hamas e de sua força militar. Israel promoveria um cessar-fogo abrangente e se comprometeria a retirar as forças armadas de Israel de Gaza em troca da devolução de todos os reféns, vivos ou mortos. Israel alcançaria um entendimento bilateral com os Estados Unidos, permitindo a liberdade de ação para operações de segurança e ataques direcionados no futuro, com o objetivo de impedir o ressurgimento do Hamas e desmontar as infraestruturas terroristas. Israel trabalharia com parceiros regionais e internacionais para estabelecer um governo tecnocrático de transição em Gaza,
com apoio regional, que forneceria todos os serviços civis aos palestinos durante esse período de transição. Uma força policial árabe estaria operando em Gaza para estabelecer a lei e a ordem durante essa transição. E não será o Hamas. Será uma força policial árabe basicamente gerenciada pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes Unidos e talvez pelo Egito, talvez pela Jordânia. Depois disso, viria o pacote de reconstrução para Gaza, que será liberado e financiado pelo Oriente Médio e pelos Estados Árabes moderados, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Aqui está o ponto-chave. Esses estados árabes moderados liderarão o processo de desramassificação de Gaza, ou seja, a remoção do Hamas, e também uma desradicalização profunda da sociedade. Em outras palavras, nada mais de jihad, nada de histórias em quadrinhos, ensinando crianças a matar judeus, ou sobre as 72 virgens, caso você morra como um mártir. Tudo isso desaparecerá. Eles vão se ocidentalizar, ou, se não for se ocidentalizar completamente, vão adotar um estilo de vida árabe diferente, como o que se vê nos Emirados Árabes ou em Bahrein, alguma coisa dessa linha. Mas aqui está o ponto. Como você consegue que um grupo de pessoas aceite isso? Como você interrompe o fluxo de armas para dentro da faixa de Gaza? Aqui está a forma como eles vão fazer isso. E eu mal posso acreditar que eu li isso nessa manhã. O dinheiro em espécie da faixa de Gaza será abolido. Zero dinheiro, e será implementado um mecanismo avançado de supervisão monetária. Uau! Eu vou repetir isso. O dinheiro em espécie na faixa de Gaza será abolido. Não existirá mais dinheiro. E se você ainda tiver dinheiro guardado nos seus tempos antigos, ele não valerá mais nada. Dinheiro não funcionará. Ele será abolido, dinheiro zero. E será implementado um mecanismo avançado. Essa é a palavra-chave, avançado, de supervisão monetária. Ou seja, você terá que ter algum tipo de marca, ou identificação, ou pulseira, ou algo assim, para ter acesso a fundos monetários. Não haverá caixas eletrônicos. Será algo tipo um mecanismo avançado para comprar ou vender, para viver nessa nova sociedade de Gaza. Isso é gigantesco, isso é loucura. O que isso me diz é o seguinte: será que esse é um tipo de teste? Será que eles vão fazer um teste em Gaza para ver se esse mecanismo ou sistema avançado realmente funciona? Será que você consegue pegar toda uma população e forçá-la a entrar em um novo sistema? Se você tiver 2 milhões de pessoas desesperadas, 2 milhões de pessoas que perderam tudo, que estão sem futuro, cujo jihad radicalizado fracassou, e a única forma que essas pessoas têm para sobreviver, viver, ter acesso a cuidados de saúde, uma nova casa e trabalho em uma nova sociedade. Esse é o sistema que será meio que um sistema mais socialista, comunista, chamado talvez de uma renda básica universal. Sim, talvez implementem isso. Eu tinha esquecido esse termo, é isso mesmo, renda básica universal. Ninguém tem emprego lá, todo mundo receberia alguma forma de renda. E aqueles que tiverem funções para manter essa nova sociedade funcionando, seriam pagos através desse mecanismo avançado. E é assim que vai funcionar. Bem, e isso é exatamente o sistema da marca da besta. Eu não estou dizendo que essas pessoas estão recebendo a marca da besta, mas o que eu estou dizendo é que se você for o anticristo, você não pode simplesmente apertar um botão e transformar o mundo inteiro num sistema da marca da besta de uma hora para outra. Você precisa provar que isso pode ser feito. Você precisa quebrar a vontade das pessoas. Você precisa forçá-las a aceitar isso como a única forma de sobrevivência.
Se você não puder comprar nem vender sem esse sistema, você quer falar de testes? Faça o teste com o povo de Gaza. E é exatamente isso que está no escudo de Abraão, que inclusive, se você continuar lendo, tem mais elementos. A próxima fase envolve a implementação e aplicação de um acordo no sul do Líbano, por meio de uma política de violação zero e de fortalecimento do exército libanês. Ou seja, o que eles querem fazer a seguir é desradicalizar o Líbano. Isso inclui fornecer financiamento, apoio, armas para o governo e o exército libanês para acabar com a radicalização do Hezbollah. O Hamas já era. E estamos aqui na estrada, na rodovia, o sinal pode ficar ruim. Mas o ponto é esse. Eu não vou entrar em todos os detalhes do escudo de Abraão. Eu já li tudo, mas por algum motivo eu acho que isso só foi adicionado agora. Porque ontem isso não estava lá. E agora está. E eu estou dizendo, eles acrescentaram isso. A frase, o dinheiro em espécie na faixa de Gaza será abolido. Talvez desapareça até o vídeo do Paul Blagg viralizar. Ninguém está sabendo disso. Esse plano faz parte do processo para a criação de uma normalização de Israel na região. É para fazer com que todos assinem o acordo de Abraão. Fazer com que todas as nações árabes reconheçam que Israel é uma nação e que Israel reconheça que há nações árabes que querem viver em sua própria cultura. Mas esse negócio da Sharia, da Jihad, essa mentalidade, eles estão achando que dá para tirar isso. Eu não acredito que vai funcionar, mas eu estou te dizendo, é isso que eles estão planejando. E agora que o Irã foi... e eles não têm mais bomba... Então veja, quando o Irã foi atacado, quando os Estados Unidos, ou melhor, quando Israel passou por 12 dias destruindo todas as instalações do Irã, onde estava o Hezbollah? Eles vieram em socorro do Irã? Atacaram Israel com foguetes para tentar frear Israel? Não, o Hezbollah se escondeu num canto. Os Houthis se esconderam num canto. O Hamas pode não fazer mais nada. Eles estão apenas se segurando até o fim. Eles são um culto da morte. São derrotados e já estão derrotados. Eles estão apenas sufocando. Eles vão desistir. Os reféns serão libertados, vivos ou mortos, e isso vai acabar. Mas por que o Hezbollah não entrou na luta para ajudar o Irã? De acordo com o Dr. Jack, o general aposentado 4 estrelas, Jack Kenny, presidente do Instituto de Guerras, ele disse que o motivo pelo qual eles não entraram é que já não tem mais vontade de lutar. Quando estavam sendo esmagados, quando todos os mísseis explodiam em suas próprias mãos e bolsos, eles pararam de cantar do rio ao mar. Agora estão dizendo do fígado ao joelho. É um mundo totalmente diferente, tudo mudou. Onde eles estavam? Eles não vieram ajudar. E sabe por que não ajudaram? Porque a vontade deles foi quebrada. E se o Irã não tem uma bomba para lançar, se o Irã não está defendendo ninguém, eles nunca ajudaram o Hezbollah, nunca ajudaram os Houthis. Ninguém está ajudando ninguém. Então esse é o momento em que eles estão pensando: vamos colocar em prática o escudo de Abraão. Agora, o que me preocupa nesse plano todo é que, se você continuar lendo até o final, verá que eles ainda querem dividir a terra. Lá no final, depois de 7 anos, ou seja lá como estruturarem isso tudo faz parte do plano deles. Mas eu não quero entrar nesse debate agora, esse é um assunto para outro vídeo. Vamos ter que passar mais uns 5 acordos antes de chegar nessa parte para dividir a terra. E você nunca deve dividir a terra, Deus disse. Não divida a terra. Não toque na menina dos olhos dele. Eles fizeram isso e você viu o que aconteceu. Mas o que eu quero destacar hoje é que esse plano, se ele for colocado em prática, e eu acredito que já está sendo colocado em prática, é por isso que Gaza está sendo sistematicamente, o Trump mesmo disse, demolida e reiniciada. É porque o dinheiro em espécie na faixa de Gaza será abolido, dinheiro zero.
E um mecanismo avançado de supervisão monetária será implementado. Isso é um sistema da tecnologia da marca da besta. O processo já está em andamento. Estamos nos últimos dias. Eu não disse que isso é a marca da besta. Não estou dizendo isso. Para quem não consegue entender direito. Esta não é a marca da besta. É o mecanismo que você poderia implementar o sistema da marca da besta. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Estamos ficando sem tempo. Irmãos amados, a qualquer momento o nosso Pai pode aparecer nas nuvens. E lembre-se do que diz em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá. Não tardará. Glória a Deus por isso. Ele já nos mostrou o fim desde o princípio. Estejamos preparados, sóbrios, vigilantes, porque o nosso Pai está vindo. Essa foi a mensagem. E se ela falou no seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias no nosso segundo canal, Uma Mente em Cristo, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso Espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.